O concursando de hoje vai falar sobre transição de carreira. Está no ar o concursando. Eba! A crise econômica fechou postos de trabalho e levou milhares de pessoas a perderem os seus empregos. Mais de 11.950 empresas fecharam as portas no estado do Rio de Janeiro no ano passado, 25% a mais que em 2015. Apenas em dezembro, mais de 1.200 empresas foram extintas em todo o estado. Muitas pessoas que perderam o emprego na iniciativa privada enxergam no concurso público uma grande oportunidade de manter estabilidade e receber salários assim considerados bons para o mercado. E por isso a gente vai conversar com o Diogo Hudson aqui no programa. Ele é formado em Direito, em Marketing Empresarial, é coach, palestrante. Esqueci de alguma coisa? Eu trabalho exatamente direcionando as pessoas para que elas possam alavancar a própria carreira. E o que a gente está vendo no Brasil é isso, a gente está num período de transição e a gente se pergunta até onde vai esse período de transição? Será que não pode acabar logo? Então, como é que a gente pode começar falando sobre como a gente faz, então, uma transição sem transtorno? Ou então com o mínimo de transtorno possível, né? Em primeiro lugar, não é só olhar para a parte financeira, porque a gente sempre pensa na parte financeira, mas quando a gente atinge aquela parte financeira, a gente passa a gastar muito mais do que a gente ganha. Então, às vezes, a pessoa, ela foca numa carreira de nível médio e ela vai lá e passa. E aí ela fala, quando eu passar, tudo vai acontecer bem. E ali, ela já passa a ter outros objetivos, e ela vai talvez ganhar menos do que ela gasta, ela vai gastar mais. E ela vai focar em outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Então, o grande ponto inicial é não olhar apenas para o lado financeiro, é olhar para o lado financeiro também. Mas, de outro lado, é olhar para aquela área pública que a pessoa quer e pensar como é que é o dia a dia daquele profissional. Talvez até conversar com alguém que já tenha passado para aquele concurso, para saber se aquelas atividades têm a ver com ela. Porque senão pode ser um ano, 2 anos de muita luta, muito esforço, de estudo, para depois a pessoa se frustrar no dia a dia. Porque o que você mais vê por aí são pessoas às vezes ganhando muito bem, como você vê juízes ganhando bem, às vezes auditores ganhando bem, e às vezes a pessoa não está realizada no dia a dia. Então não é só a parte financeira. Lógico que a parte financeira também conta, mas é olhar para outros aspectos. Porque a gente sabe, né, até quem lida no dia a dia do concurso público, que tem gente com doutorado, com especialização, que às vezes dá uma reduzida, né, dá aquela reduzida no nível da sua preparação e busca, de repente, cargos de nível fundamental e nível médio, passa no concurso, porque tem um conhecimento suficiente para isso, né? E no dia a dia, o que você estava falando, tem aquela realização do salário que recebe, porque a gente sabe que às vezes muitas pessoas estão no desespero porque tem uma conta para pagar, tem um colégio de filho para pagar, mas a questão do futuro, de você conseguir um emprego, vai muito além do salário. Como é a pessoa que está saindo, a gente viu aí no início do programa os dados das empresas que fecharam no estado. Quem está saindo da iniciativa privada e está buscando o concurso público como uma carreira sólida, né, para poder fazer uma transição para a carreira pública, como é que essa pessoa tem que pensar essa mudança? Ela começa pensando no preparo, né, ou como é que ela vai começar a estudar, ou ela já visa o ponto final do cargo, né? Já estou aqui no emprego no dia a dia, ela vê lá o ponto final ou ela vê já a sua preparação? O que ela tem que enxergar primeiro? Bom, eu fiz muito trabalho de coaching na área jurídica, porque eu vim da área jurídica, né? Eu sou advogado, então uma das coisas que eu percebo é que a maior parte das pessoas, elas quando começam a se preparar para algum concurso, elas às vezes querem um segundo concurso que é o verdadeiro sonho delas. Você falou, por exemplo, pessoas que já têm mestrado, que já têm doutorado, e elas focam num concurso às vezes que é um pouco mais difícil, que demanda um pouco mais de tempo, mas você começa a perceber que é como se fosse um funil, como se fosse uma peneira. A maior parte das pessoas que passam naquele primeiro concurso, que às vezes não é o que ela almeja, só pelo fato dela estar empregada e estar ganhando determinado salário, às vezes a pessoa fica na zona de conforto. Então, eu falo que a gente tem que viver etapas e ciclos. A gente tem que pensar assim, qual é a próxima etapa que eu vou? E, geralmente, a gente não pega as primeiras etapas com aquilo que a gente mais gosta de fazer.
Geralmente a gente faz aquilo que a gente não gosta, mas a gente entende que aquilo é uma etapa até a gente fazer o que a gente gosta. Mas a grande questão é que quando a gente fica na zona de conforto, a gente nunca chega a fazer aquilo que gosta. E o que você mais vê são pessoas, não é apenas na repartição pública, mas na área privada também, que mais reclamam do que trabalham. Sim, não, é mais ou menos no estágio, né? Você está fazendo o estágio, você acha, poxa, mas eu estou fazendo isso aqui. Você sabe que aquilo dali é temporário e que em breve você vai fazer, de repente, efetivamente o que você gosta. Ainda sobre essa questão de transição, quais os pontos que a pessoa tem que levar em consideração para pensar essa transição? Estabelecer um prazo, ou então estabelecer, se está pensando em sair de uma carreira, eu preciso de tanto de dinheiro para poder sobreviver esse tempo só estudando. Você pode dar uma dica para a gente de como iniciar essa transição, que pode começar muitas vezes antes da pessoa sair da empresa, né? Ela pode, de repente, começar a pensar isso antes, fazer uma coisa planejada. Na verdade, a primeira coisa são as perdas e os ganhos. Uma dica aí para o pessoal que tá assistindo é pegar uma folha de papel, dividir ao meio, colocar de um lado as perdas e do outro lado os ganhos. Porque muitas vezes a gente não muda porque a gente tem ganhos indiretos. Às vezes a pessoa quer sair do trabalho, a área pública é o que ela realmente almeja, mas ela fala assim, poxa, mas aqui eu já sei quanto que eu estou ganhando, se eu parar de trabalhar agora para estudar, eu vou deixar de ganhar isso. Só que esses ganhos indiretos vão procrastinando a vida da pessoa e ela vai deixando de fazer o que deve ser feito. Então, quando você trabalha as perdas e os ganhos, fica mais fácil da pessoa enxergar que ela, naquele momento, ela pode deixar de ganhar alguma coisa, mas no segundo instante ela vai ganhar muito mais e ela vai conseguir exatamente aquilo que ela almeja. Então, a primeira dica aí é trabalhar as perdas e os ganhos. A segunda dica é colocar numa linha do tempo. Porque a gente sempre acha que o esforço ele deve ser feito da noite para o dia. Por exemplo, o estudo. A pessoa às vezes acha que da noite para o dia ela precisa ler 2 livros para poder passar naquela prova. Mas se ela ler um parágrafo por dia, ela fosse organizando e 2 páginas, e de 2 páginas virarem 10 páginas, ela vai pegando o ritmo de estudo. Assim como é um atleta, ele não começa da noite para o dia na alta performance. Ele vai treinando, vai se desenvolvendo e vai a cada dia melhorando seu tempo, melhorando seu ritmo. E da mesma forma, pessoas que estudam para concurso. E além da organização, é importante também a pessoa treinar, assim como o atleta. O atleta, ele treina marcando o seu tempo. E, no caso do concurseiro, ele precisa fazer simulados. Não é só teoria, não é só exercícios, são simulados. Como é que isso funciona? Nosso cérebro ele é cognitivo, então ele é associativo cognitivo. Então, a primeira impressão, muitas vezes, é aquela que a gente guarda. Então, uma dica é você pegar um simulado e estudar pelo gabarito. Não fazer o simulado como se você estivesse fazendo a prova na hora. Estuda pelo gabarito. E a cada 3 simulados, você faz um como se você estivesse exatamente fazendo na hora. Isso vai criar ritmo, como se fosse um atleta entrando para poder jogar um jogo de futebol. Ele vai pegando ritmo até que ele consegue ir acertando, ele chuta na trave, e às vezes quando o concurseiro está chutando na trave, é porque ele está quase fazendo gol. É naquele momento que ele tem que pegar os simulados anteriores, tem que olhar para as melhores produtividades e parar de estudar aquelas matérias que ele tem maior produtividade e focar naquelas que ele não está acertando tanto. É assim que ele vai conseguir treinar e o treino vai ser mais difícil do que a prova. E nem desanimar com a primeira reprovação, né? Nem desanimar, porque não é apenas na área pública, na área de concurso público. Eu sempre falo o seguinte, o tempo de uma carreira, ele às vezes são muitos anos. Um engenheiro para ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, às vezes demora 15 anos, às vezes nem consegue isso. Um médico, um dentista, um advogado. E muitas vezes aquele concurseiro quer atingir isso em 3 meses, porque um edital saiu em 6 meses. E não é assim. Existe um planejamento e existe o tempo de aprendizado. E a gente muitas vezes aprende com os erros. E não é fácil, muitas vezes, olhar para aquela derrota e falar, poxa, eu coloquei toda a minha energia aqui e não consegui. Tá, mas é assim no mundo empresarial também. Quantos empresários conseguem ser bem-sucedidos depois de errarem muitas vezes e quebrarem muitas empresas? O aprendizado fica, né, no fim das contas. Então, por isso é necessário trabalhar aquilo que eu falo e a minha especialização, que é a inteligência emocional. Saber lidar com essas vozes internas que eu não vou passar, eu estou inseguro, o que vai ser agora, qual satisfação que eu vou dar para minha família, qual satisfação que eu vou dar para os meus amigos. A grande questão é, se a gente tem a autoconfiança blindada e se a gente almeja alguma coisa, os obstáculos vão vir, essas vozes vão vir, mas a grande questão é
é aquilo que eu almejo, é aquilo que é o meu propósito, eu vou me realizar. Então, a gente tem que se sustentar nas vozes que nos impulsionam. E é um exercício diário isso. É um exercício diário, e é um exercício de resgate de autoestima diária. Porque muitas vezes, né, o concurseiro ele fala, poxa, agora não vai dar, agora acabou tudo. Né? E muitas vezes demora para sair o edital. Então, é como se fosse um sofrimento diário, e esse sofrimento diário, ele pode ser tratado de uma maneira muito simples. A gente pode duvidar das nossas crenças que acabam com a gente. Por exemplo, poxa, eu não vou passar porque eu acertei, faltavam 2 questões. Começa a duvidar disso. Não, eu vou passar sim, se só faltam 2 questões, está mais perto do que eu imaginava. O outro pode ter errado 3, né? E é aquilo, às vezes está tão perto, que a pessoa abandona e depois ela vai retomar 3 anos e ela vai procrastinar talvez muito mais tempo do que se ela tivesse continuado a persistir. E às vezes a gente tem a sensação assim, poxa, eu sou tão especial, isso está acontecendo comigo. Não, não é só na carreira do concurseiro, é na carreira de todo profissional no Brasil. Não é fácil. Seja um empreendedor que começa numa empresa, seja alguém que quer fazer uma carreira na área privada. Então, às vezes, a gente tem essa solidão de achar que só está acontecendo com a gente e está acontecendo de uma forma generalizada. Realmente é difícil, realmente é desgastante, só que se você tem um propósito, é aquele propósito que vai te mover e é isso que vale a pena. Você tem que estar imbuído desse sentimento para poder seguir em frente. É o que a gente sempre fala, né? Em concurso público é como se funcionasse igual a fila do banco. Uma hora a sua vez vai chegar. Então é tentar, quem está na frente vai ser aprovado, as pessoas vão saindo, vão desistindo, e você que já está com aquele aprendizado acumulado, a sua hora vai chegar. Então é basicamente isso, né? Você planejar. É o que a gente costuma falar muito, né? As pessoas precisam ter cada vez mais isso forte, que o estudo planejado, que a sua preparação, que a sua estratégia seja planejada para poder atingir com mais êxito o teu objetivo, né? Planejamento e foco, porque muitas vezes a gente se perde numa pequena oportunidade que a gente acha que vai ser a oportunidade da nossa vida. E isso é muito comum quando as pessoas se inscrevem para um concurso aqui, aí sai um edital ali, ela se inscreve para outro ali, e isso faz com que ela perca o foco daquilo que ela tanto quer. Então, planejamento e foco são 2 elementos básicos aí. Então, lá, todo mundo com planejamento, foco e acúmulo de conhecimento. Sim, é isso aí. Prazer, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Então, eu queria que você deixasse então um recado aí, pessoal, para os concurseiros que estão aí estudando nesse momento para algum concurso público. Bom, o recado que eu tenho aqui é porque eu criei um curso chamado MUDE, Mudança, União, Desenvolvimento e Excelência. E se você quiser realmente parar um pouco, às vezes, essa dor que a gente sente de falar que tem medo, tem insegurança, tem incerteza, e mudar um pouco a forma de pensar e resgatar essa autoconfiança, você pode ir até o MUDE, é só você se inscrever, www.mudemudemude.com.br. Temos algumas vagas gratuitas aí para o pessoal que está assistindo. Bacana, o site está aparecendo aqui embaixo, dê uma olhadinha lá. Diogo, brigadão. Prazer. E até a próxima. Valeu, gente. E aí, gostou do programa? Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua sugestão e seguir a Degrau Cultural nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e YouTube /Degrau Cultural. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Até semana que vem.